Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. O tema dessa noite, mais uma vez, é construir uma mente de uma vida extraordinária. Só que tem tantas riquezas dentro das Escrituras, e quando para nós eu falo Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Tanta coisa para você e eu aprendermos e aplicar na nossa vida, que se nós não nos apressarmos para aprender a palavra de Deus, não nos apressarmos para conhecer e aplicar essas verdades, irmão, não vai dar certo. Você vai patinar e não vai ter uma vida extraordinária. E eu tenho certeza que você quer uma vida extraordinária. Quer uma vida extraordinária? Uma vida feliz. Eu acho que ninguém vai conseguir ser feliz se não conseguir encontrar a sua identidade, quem ela é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é? Isso é muito importante. Talvez para você leia, e eu vejo que afirmando para você, não é porque eu sou esperto, não é porque o pastor é esperto, não é porque tem um irmão mais esperto do que o outro. Quando Pedro achou que ele era esperto, quando Jesus pergunta quem eu sou para as pessoas e quem eu sou para vocês, Pedro responde para ele: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fala assim: você não teve condições de descobrir isso por você mesmo, Pedro. Foi o Pai que revelou para você quem eu sou. Isso mostra que as verdades do reino de Deus, elas só podem ser conhecidas espiritualmente. Amém? Então você precisa abrir a sua mente espiritual, você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente para receber a verdade de Deus na tua vida. Amém? E lendo as Escrituras, lendo aqui a passagem de Romanos, capítulo número 1, versículo número 1, ainda nós estamos ministrando em cima disso, é porque na verdade eu estou pegando um ponto daquilo que Paulo está falando, trazendo um pouquinho de exposição, mas na verdade fazendo isso virar um tema. E hoje eu quero falar sobre identidade, porque é isso que Paulo vai falar aqui. Enquanto você não descobrir e assumir a sua identidade, você vai estar perdido. Na semana passada nós falamos um pouquinho disso e demos uma abertura para entrarmos nesse trecho. Eu queria hoje, por mim, eu queria ter entrado já direto no Evangelho. Mas aí o Espírito Santo ficou apertando meu coração assim, sabe? Eu confesso que eu escrevi bastante coisa sobre o que eu vou ministrar hoje. E eu falei assim, eu não posso passar tudo isso para as pessoas, viraria um seminário numa noite, não dá, o tempo não dá. E eu ia deixar de canto e ia ensinar só para algumas pessoas, né? Num discipulado. Só que eu falei assim, eu vou ficar com meu coração pesado por ter pulado um assunto tão importante. Por quê? Você pode estar dentro da igreja e perdido. Você pode estar vivendo a sua vida e perdido. Tem muita gente perdida dentro da igreja, tem muita gente perdida fora da igreja. Sabe aquelas coisas que nem a dracma se perde dentro de casa? Às vezes a gente olha as pessoas e fala assim no mundo: aquela pessoa está perdida. O que significa isso? Você está achado? Se aquela pessoa, você consegue ver uma pessoa perdida e até muitas vezes definir aquela pessoa uma pessoa perdida. Mas espera aí, você está achado? E uma pessoa perdida é uma pessoa que ela foi assaltada na sua identidade, quem ela é. Eu sei que existem coisas que acontecem por problemas físicos, né? Às vezes um acidente cerebral, a pessoa acaba perdendo a noção de quem ela é. Mas já parou para pensar e perceber que muitas vezes você era uma pessoa e você começou a se tornar outra? E ainda quando a gente era uma pessoa ruim, se tornou uma pessoa melhor, show de bola. E quando a gente era uma pessoa cheia de sonhos, cheia de projetos, que queria viver tanta coisa, e de repente a gente já não tem mais vontade de viver nada. Infelizmente, hoje, praticamente o meu dia foi ouvindo pessoas falando isso para mim. Falei, meu Deus, então
Eu não posso pular essa mensagem mesmo, Senhor. Se as pessoas não vão valorizar, se as pessoas não vão anotar, se as pessoas não vão ouvir, se as pessoas não vão assistir o culto, o problema é de cada um, mas eu não posso ter sangue nas minhas mãos, eu preciso ensinar essa verdade. Porque tem gente dentro da igreja que tem vontade de morrer por causa das suas lutas, por causa das suas dificuldades. Tem gente dentro da igreja que fala que se encontrou com Cristo e não tem mais vontade de viver. Mas como que é esse negócio? Aí a gente fica dentro da igreja falando que as pessoas lá fora estão perdidas e a gente aqui dentro não tem vontade de viver. É diferente de você entender que o céu é muito melhor do que a terra. Pelo menos pelo merchandising que a Bíblia faz para mim, eu quero ir para o céu. Alguém também está nessa comigo? Como dizia Paulo, para mim é melhor ir estar com Cristo do que ficar aqui. Para mim, disso eu já tenho convicção, Fabinho, que é melhor estar com Cristo do que ficar na terra. Mas se vou ficar na terra, então vamos fazer o negócio ficar bom, sim ou não? Sabe aquela pessoa assim? É uma pessoa que não tem muita sabedoria se ela pensa assim. Eu moro numa casa, mas eu moro numa casa de aluguel, então não vou nem cuidar dela. Deixar ela toda sem pintar, quebrada, bagunçada. Ué, mas quem mora lá? Enquanto você estiver lá, ela é sua. Então, se você quer um ambiente legal, um ambiente que você se sinta bem, você vai ter que dar a sua cara para o ambiente, sim ou não? Eu também, como tenho creche, sou corretor de imóveis também, eu sei como que funciona a coisa. Você pode pegar uma casa reformada. O proprietário, ele te dá o direito de pintar na cor que você quiser, mudar. Só vai negociar, né? Porque o custo, na maioria das vezes, vai ficar por você que quer fazer, porque a casa está bonita. Do jeito que o proprietário gostou. Mas desde que você não mexa na estrutura, você pode pintar ela, fazer isso, fazer aquilo, para deixar a sua cara. Afinal de contas, é o seu momento de estar ali. Depois você pode mudar para outra. Na outra você vai deixar da sua cara também, vai fazer o seu jeitão, sim ou não? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos pintar a nossa casa do jeito que a gente quer. Amém? Mas conforme a palavra nos ensina, nós somos peregrinos nessa terra. Mas desejar o céu é coisa de gente que não é daqui. Mas agora, desejar morrer porque não aguenta mais aqui, aí já está diferente. Eu sempre tive alguns problemas com alguns seminaristas presbiterianos, mas com esse ele falou uma coisa, um dia eu concordei e aplaudi ele, no outro eu arrumei encrenca. Mas eu me lembro que um dia ele falou uma coisa para uns jovens, assim, estava uma galerinha assim, eu já fui jovem também, amém? Vocês acreditam nisso? Amém? Quem já foi jovem? Quem ainda é jovem? É jovem ainda, amanhã velho serás, né? Musiquinha do Chaves. Mas eu no meio dos jovens, aí o rapaz disse assim, muita gente quer a volta de Jesus, porque está com problema na terra. Porque se tivesse bem, ia dizer assim, não, Jesus, dá um tempo aí, não precisa voltar agora não. Sim ou não? Tem muita gente que quer céu para livramento da terra, não céu para estar perto de Deus, porque quer a glória de Deus, quer estar na presença de Deus. Essa pessoa que quer estar na presença de Deus para sempre é uma pessoa que já traz a presença de Deus para hoje, então ela tem vontade de viver. Amém? Apóstolo, mas não está muito legal viver aqui na terra. O mundo não é tão ruim, às vezes ele é mal frequentado, sim ou não? Que estragam os ambientes. E são sobre essas coisas que eu quero hoje falar com você. O pastor Vitor esteve ministrando aqui na sexta-feira passada, e é uma ministração muito forte, muito profunda. Se você for ler o livro de Tiago, né, pastor, ele mostra para a gente de onde nascem os nossos problemas. E os nossos problemas não nascem exteriores, nascem de dentro de nós, devido à nossa identidade. E às vezes nós estamos dentro da igreja com uma identidade tão carnal, que a gente coloca toda a culpa no diabo. E na verdade é a gente que fala palavrão, é a gente que magoa pessoas, é a gente que levanta a nossa torre, é a gente que maltrata pessoas, é a gente que se maltrata, é a gente que busca doença, é a gente que busca problema para a gente, sim ou não? A gente tem um casamento que a gente constrói, a gente tem um relacionamento que a gente constrói, ninguém constrói relacionamento sozinho. São duas pessoas construindo um relacionamento. Cada um veja como constrói, sim ou não? Só que também você está construindo a sua vida pessoal, a sua vida como indivíduo. Às vezes as pessoas pensam que se casam e deixam de ser indivíduos. Nos tornamos uma só carne, sim, mas nós somos indivíduos
com características específicas, com sonhos específicos, e às vezes as pessoas morrem para um casamento. E o casamento deveria ser para a vida e não para a morte. Sim ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo, ele é um homem que ele tem muitas prisões físicas. E as prisões, as algemas espirituais dele são as melhores que ele acha. Porque ele é um prisioneiro de Cristo. A gente percebe que ele não é prisioneiro de nada. Ele não é prisioneiro de tristeza, ele não é prisioneiro de perseguição, ele não é prisioneiro nem de César, ele é prisioneiro de Cristo. Porque não adianta nada você ter liberdade fora se você é aprisionado dentro. Tem gente que tem a liberdade de andar para onde quer hoje em dia, mas dentro de si é aprisionado. Aprisionado em quê, apóstolo? Sentimentos, passado, em quem era. Não consegue assumir uma nova postura, não consegue assumir uma nova vida em Cristo. E parece que tudo aquilo que nós estamos falando de altar não passa de mera história de chapeuzinho vermelho. Parece que aquilo que o apóstolo está pregando é surreal, é de outro mundo. E eu quero dizer uma coisa para você: essa identidade de filho de Deus não é história de lobo mau, não é história dos 3 porquinhos, é uma realidade de vida para você e para mim. Quem está entendendo? Dê glória a Deus aí. Pode dar glória, amém, irmão? Olha o que ele diz. Paulo, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Eu quero trabalhar mais uma vez com você, o Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, mas eu não vou falar sobre o evangelho de Deus hoje. Vou falar sobre essa identidade. Por que é importante essa identidade? Eu frisar isso para você, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez você seja uma pessoa que está aqui me ouvindo hoje, está na sua casa, está aqui na igreja, mas você ainda não assumiu uma nova identidade na pessoa de Jesus Cristo. Você ainda não nasceu de novo. Ou se você pensa ter nascido de novo e quiser me argumentar, talvez você não tenha tomado posse do que é nascer de novo. Quem está entendendo? Então vem comigo. Interessante que nós olhamos para o texto, que não é alguém falando sobre uma outra pessoa. É uma pessoa falando sobre si. Então, não é uma pessoa que está definindo Paulo. Quem está definindo Paulo aqui? Quem define Paulo? Ele mesmo. Você é inteligente, você vai raciocinar hoje comigo aqui. Quem define Paulo é ele mesmo. Sabe o que significa isso? Ele tem consciência de quem ele era, de quem ele é e de quem ele se tornou. Ele tem consciência da vida dele, ele sabe. O Saulo, que é o antigo que vem antes de Paulo, né? A vida que ele tinha, ele sabe quem ele era. Mas agora ele diz: eu sei que eu sou agora. Eu sei quem eu fui. Agora eu sei quem eu sou. E agora eu também sei quem eu me tornei. Quem está entendendo? Se você não tiver noção no seu encontro com Deus de quem você era, você não vai saber das suas fraquezas. Veja só, Paulo, ele admite quem ele era. Em tempos, eu poderia passear aqui, viraria seminário, mas eu vou só citar para você alguns pensamentos de Paulo. Por exemplo, ele encontra a igreja e a igreja se acha muito jactanciosa, arrogante, se acha cheia de títulos e tudo mais. E aí ele diz o seguinte: me perdoe ser humano agora, vocês estão honrando gente que estão querendo sobressair a vocês, mas se eu tenho alguma coisa para me orgulhar, eu tenho, como ser humano eu tenho. Eu sou um cara que lá no passado era isso, era aquilo, mas eu entendi que isso não vale nada perto da glória de Deus. Então ele sabia que humanamente ele poderia ser o cara mais egoísta do mundo. Poderia ser um cara mais soberbo. Ser um cara que se acha melhor do que todo mundo. Ok?
Só que ele aprendeu a humildade, mesmo a dura pena, porque Deus teve que permitir um espírito maligno que o esbofeteava, que o atormentava, que Deus não deixou o espírito embora e não é enviado de Satanás. Tem coisas que Deus permite, a gente não quer, mas Deus permite. Diga assim: nós não queremos, mas Deus permite. Mas por que Deus permite? Para a sua salvação. Porque se Paulo não tivesse esse espinho na carne que Deus não tirou dele, ele seria muito arrogante. Então ele sabe quem ele era, ele sabe as características da história dele, e só que além de ter coisas, entre aspas, humanamente falando, são boas, títulos, diplomas, ostentação, riqueza, ser uma pessoa bem conceituada diante das pessoas e tudo mais, ele tem uma outra coisa. Se tinha algo que ele podia se orgulhar, tinha coisa que ele também não se orgulhava. E uma das coisas que ele não se orgulhava é que antigamente ele perseguia os cristãos. Que ele levava pessoas para serem mortas. Só que é interessante que aqui eu percebo que ele diz assim o seguinte: mas tanto esse cara, lá no passado, que era o grande conhecedor e podia ser arrogante, eu matei ele, como aquele que perseguia os cristãos, que fazia coisa errada, também matei ele. Sabe o que significa isso? Eu sei lidar com o meu passado. Eu sei quem eu era, quais as minhas características, quais os meus valores, mas eu matei esses valores, só que eu sei que eu sou atraído por eles. Só que agora tem coisas que eu me envergonho. Tem coisas que você se sente muito bem quando você lembra que você fez no passado? Você só fez coisas que não prestam. Tem algumas coisas que aos olhos humanos, eu fiz algumas coisas boas lá atrás. Você quem já fez também? Raciocina comigo aí, você também? Me ajuda aí. Agora, quem de nós aqui temos coisas que no passado a gente se envergonha de ter feito? Tem, também tenho. Eu tenho as duas coisas, mas eu consigo olhar uma pessoa que foi curada do seu passado, ela olhou lá para trás e disse o seguinte: eu sei de tudo isso aqui. No entanto, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Significa o seguinte: quando eu olho lá para trás, eu deixo o cara arrogante, eu deixo o cara que perseguia os cristãos, eu deixo tudo lá para trás e eu me lanço para uma coisa nova. Tem gente que vem para a igreja, toma a ceia, aceita Jesus, mas fica condenado pelo passado e fica com a mente lá atrás, com tudo aquilo que fez de errado ou com tudo aquilo que fez de certo. Aquele que fez de certo vai dizer o seguinte: como eu sou bom, e é arrogante. Aquele que fez tudo de errado vai assim: eu não presto. E Satanás vai querer usar essas duas coisas que são materiais para ele acusar você. Então você precisa conhecer quem você era, tudo que você fez, do que de verdade você gosta e quais são as coisas que podem ser a sua queda. Tem gente que tem queda com um cigarro, tem gente que tem queda com uma bebida. Mas por que vai acontecer isso? Porque eu não admiti que eu não posso com aquilo. Quem está entendendo? Eu não posso com aquilo. Esquece. Não posso ter dentro de casa, não posso passar na porta, não posso andar no ambiente. Por quê? Aquilo me faz mal para a minha vida, mas para o meu organismo responde muito bem. Quem está entendendo? Vocês vão entender o meu raciocínio onde eu quero chegar. Agora ele assumiu uma identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. É aqui nesse ponto, quando ele diz ser servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado pelo Evangelho de Deus, que ele está dizendo a identidade dele. Agora, além dele saber quem ele era, agora ele sabe quem ele se tornou. Aí eu pergunto para você: você sabe quem você era? Quem sabe quem era? Sua vida passada. Agora eu pergunto para você: você sabe quem você é hoje? Sim ou não? Quem sabe quem é hoje? Agora você se porta como quem você é hoje? A identidade espiritual? Opa, peraí.
nem sempre o saber resolve. O que resolve é quando você se porta com aquela identidade. Todas as pessoas, se eu perguntar na igreja, falam assim: quem tem identidade de filho de Deus? Quem tem identidade de filho de Deus aí? Tem? Levanta a mão assim. Agora, se eu perguntar talvez para as mesmas pessoas que levantam a mão e falam: eu tenho identidade de filho de Deus, eu perguntar assim: agora me mostra o que é essa identidade. Quais são as características da identidade de um filho de Deus? Talvez as mesmas pessoas não saibam dizer. Só sabem dizer que sou filho de Deus e é isso aí, sou filho de Deus. Não é bem por aí. Eu preciso saber da nova identidade e das características que existem nessa identidade. Amém? Só que para entender esse texto, ao invés de ficar na exposição, eu vou para o tema. É a identidade espiritual e a identidade carnal. Amém? Se eu fosse expor o texto aqui, eu deixava você com um monte de interrogação. Mas para justificar o texto e o meu pensamento, eu vou apresentar para você uma ministração, uma pregação, que ela já vai mais para um lado temático. E o tema é vida espiritual e vida na carne. E para apresentar para você esse tema, eu convido você a abrir João, capítulo de número 3. Volta um pouquinho para trás. João 3. Como nós não estamos com a ideia de trabalhar a vida de Nicodemos e todo o significado de Nicodemos no encontro dele com Jesus, mas eu quero falar para você sobre identidade, então eu vou direto ao ponto do que Jesus conversou com Nicodemos. Amém? Porque chegou Nicodemos, e eu vou parafrasear aqui para você entender a história, a gente ganhar tempo, no capítulo 3, chegou Nicodemos. Nicodemos era do povo igualzinho o Paulo, dos fariseus, pessoas muito conhecedores da palavra de Deus. Só que Nicodemos, ele olhava Jesus e falava assim: eu não consigo juntar muito bem um cara que come com pecadores, um cara que senta na mesa de publicanos, um cara que perdoa prostitutas e tudo mais, e eu não consigo entender que esse cara aí possa ser o Filho de Deus. Aí quando ele olha, ele fica nessa interrogação, mas o coração dele queima. E ele tenta enxergar o motivo, o porquê. E trazendo para os dias de hoje, às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê estar na igreja, o porquê orar, o porquê buscar a palavra de Deus, por que eu tenho que estar nos cultos, por que eu tenho que me envolver, porque isso, porque aquilo. Não preciso de nada disso, e na verdade não entendo nada. Talvez existam pessoas que quando eu estou pregando, falam assim: nossa, esse cara está muito empolgado com um texto que eu li, que é simplesmente um cara, que falou que é o Paulo, que é servo de Jesus Cristo, e tá bom. Talvez pessoas me olhem e falem assim: nossa, o cara está empolgado com a história de Nicodemos, e Jesus conversou com Nicodemos e tudo mais, e não consigo enxergar o que está por detrás disso. Mas por quê? Porque é uma pessoa que consegue olhar para as Escrituras com uma mente simplesmente carnal e tenta, de alguma maneira, entender, compreender as verdades de Deus com a mente humana. E com a mente humana ninguém vai conseguir compreender as coisas de Deus. É o Espírito Santo que ilumina a sua mente para que você veja as verdades do reino de Deus. Por isso que talvez para você que não estuda a Bíblia, para você que não busca conhecimento, talvez você que não viva na dependência do Espírito Santo, fica com interrogação. Por que tem gente empolgada e tem gente que não se empolga com nada do que lê? Por quê? Está lhe faltando iluminação do Espírito Santo. Coloca a mão na cabeça assim, diga assim: Espírito Santo, ilumina minha mente, aquece o meu coração. Amém? Precisamos de iluminação para entender o que está no texto. E precisamos de fogo do Espírito Santo para que essas letras tomem vida no meu coração e no seu coração. Sabe por quê? Porque Nicodemos tentou fazer o que muita gente tenta. E não conseguiu. E aí, com o coração pegando fogo, porque ele queria resolver aquela questão, ele vai até Jesus e pergunta: Mestre,
Rabi, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então, de uma coisa eu tenho certeza, eu não sei quem tu és, mas eu sei que alguma coisa com Deus você tem. Jesus, ao invés de explicar muita coisa para ele, manda uma ideia que nos mostra dois nascimentos. Um nascimento da carne e um nascimento do Espírito. Diga assim, nascimento da carne, nascimento do Espírito. Versículo 3 diz assim, ó. Vamos só para ganhar tempo, já que eu falei um pouquinho para você. Versículo 3, 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém... Se eu disser, conversando com a Letícia, Letícia, se você não nascer de novo, eu estou me referindo a quem? A ela, somente a ela. Agora, quando eu digo, se alguém, eu estou dizendo exclusivamente ela? Eu estou dizendo bem aberto, no geral, se alguém não nascer de novo, não consegue ver. Então eu posso entender que o que o João está escrevendo não é de Nicodemos, não é Jesus falando para Nicodemos somente. Jesus está falando para quem? Para todo aquele que quer enxergar a verdade do reino de Deus. Tem alguém que quer enxergar a verdade do reino de Deus aqui? Eu também. Só que deixa eu te dizer, de uma maneira carnal você não vai entender, porque nada vai fazer sentido. Fala para mim se há algum sentido em viver santidade num mundo pecaminoso. Nenhum. Há algum sentido? Há sentido em querer viver a palavra de Deus num mundo que cada um tem o seu valor? Não tem sentido nenhum. Há sentido estar na igreja, ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, se você está no mundo? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem coisas que você precisa só parar para analisar, não fazem sentido. E tem coisas que para as pessoas elas estão na igreja e também não faz sentido. Talvez tem muita gente escutando essa ministração que eu estou pregando agora, não faça sentido nenhum para ela. E é possível que a pessoa esteja dentro da igreja, mas a pregação não faça sentido para ela. Agora, se eu disser para ela, sabe aquele emprego que Deus vai abrir aquela porta de... Não, agora eu entendi, faz sentido para mim. Olha, porque a sua vida vai dar tudo certo, porque você está passando pelas lutas e Deus vai entrar com providência. Não, isso faz sentido para mim. Olha, sabe aquele carro que você tanto quer? Olha, não, isso faz sentido para mim. Olha, sabe aquela enfermidade que você está passando? Deus é contigo, vai te curar. Isso faz sentido para mim. Mas falar de céu não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque eu só vivo para as coisas dessa terra. Então falar de céu não faz sentido nenhum. Alguém já viu neve? Tocou na neve? Brincou de bonequinho de neve? Porque neve é bonito quando você vê no final do ano, nas cenas de Natal. Mas quem mora no meio da neve sabe as correntes que tem que colocar na roda. Sim ou não? E deve ser muito desconfortável. Meu carro é baixo, quando eu pego uns negócios, ele já fica assim. Imagine meu carro na neve, ele não vai nem andar. Então você falar de neve para mim não faz sentido nenhum. Porque neve para mim eu lembro de Grinch, né? Que aquele filme passa todo ano, todos os dias, e eu gosto daquele filme, que eu dou risada com ele. Uma fantasia. E ele é o mais legal do negócio, é o Grinch. Esse é o sentido para mim. A neve, as luzes, o final do ano, o presente, essas coisinhas assim, faz sentido essas coisas, mas não a vivência disso. Porque não faz parte do meu universo, não faz parte do meu mundo. Eu gosto de comer um arroz, pouquinho, para não engordar muito, mas plantar e colher eu não curto não, porque deve dar muito trabalho. E não faz parte do meu universo. Quem já morou no campo?
Quem já viveu na roça, essas coisas, já é outra coisa, né, irmão Zé? Já é outra coisa, já faz sentido. Então o ambiente que você vive faz sentido para você. É por isso que às vezes a gente consegue muitas vezes a gente consegue encher uma igreja falando das coisas da terra do que falando das coisas do céu. Mas se eu só ficar falando das coisas da terra, eu vou te colocar uma bola no pé e você vai viver na terra. E eu falar as coisas do céu não vai fazer sentido nenhum para você. Infelizmente, tem muitos lugares, muitas ministrações, que deixa a gente tão confortável na terra que a gente nunca consegue ver o céu. Blinda a gente. O nosso corpo vira uma gaiola da alma. A gente não consegue ver fora disso. Aí a gente começa a viver o quê? Aquilo. A minha vida é esse problema. A minha vida é trabalhar. A minha vida, eu não sei se você já parou para pensar, vamos ver se eu consigo traduzir alguns pensamentos aqui, para ver se é voz da minha cabeça ou é verdade. A gente parar assim e falar assim, meu Deus do céu, corri o dia inteiro, meu Deus, eu falei, eu vou lavar a louça, vou passar a roupa e vou cuidar da casa. Eu não consegui passar a roupa, não cuidei da casa, aí eu fiz male um miojo. Projetei o meu dia para fazer um monte de coisa, não consegui. Mas eu disse, amanhã eu consigo. Quando foi ver, passou a semana inteira e não conseguiu. Sim ou não? Olha, dia 15, todo dia 15 a gente tem uma dívida para pagar, e a gente vai pagar aquela dívida ali. Olha, não, dia 1º é dia de pagar tal coisa, naquele dia 30 é dia de pagar tal coisa e não sei o quê. Não, eu preciso levar tal hora a criança para a escola, eu preciso fazer isso, eu preciso dar banho no cachorro, comprar o alpiste para o passarinho, as coisinhas para minha chinchila, deixa eu ver, não, eu preciso fazer um curso, não, eu preciso me capacitar, eu preciso comprar um sapato, eu preciso comprar uma roupa, aí eu preciso trocar de carro, aí eu preciso acordar cedo para ir para o trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Quem passa por isso? E já parou um dia e sentou assim num cantinho, não vou sair de cena aqui, mas eu aqui acho que dá para aparecer lá. Ai, meu Deus, minha vida só se resume a fazer coisas. Alguém já parou para pensar nisso? Só que é interessante que isso faz parte de gente dentro da igreja, isso faz parte de gente lá de fora da igreja. Qualquer um. E às vezes até que não estiver correndo, fala que está correndo. Sim ou não? Já viu gente que não está com problema, mas fala, não, sabe que não é fácil, né? Eu tinha um professor que ele parecia o Popeye, professor de filosofia. Minha mãe é do interior. A maioria das pessoas do interior tem costume de dizer assim, que nem diz o outro. Você conhece alguém que fala assim, não, que nem diz o outro? E eu, acostumado também. Aí um dia eu estava na escola, e eu falei, não é professor, que nem diz o outro? Ele falou assim, você conhece o outro? Não. Ele falou com você? Também não. E como que ele disse? E o que ele disse? Falei, você sabe que eu não sei. Todo político é ladrão. Quantos políticos você conhece e anda com eles? As notícias, elas são verdadeiras? O que falaram do Bolsonaro, o que falaram do Lula, o que falaram disso, o que falaram daquilo, não sei o que, bebê? Todo pastor não presta. Todo homem não presta. Só que você é homem. Olha quanta coisa que a gente diz, mas a gente nem sabe. Nem sabe. Porque às vezes a gente vai falando coisas por influência. Vira costume. Hoje, na crise, na batalha que a gente está, se você encontrar uma pessoa e falar assim, paz, Senhor, tudo bem? A pessoa fala assim, nossa, tudo bem, glória a Deus. Fala, nossa, mas você é de outro mundo. Você é louco. De onde você é? Por quê? Não está vivendo nesse mundo, não é possível. Dizer que está tudo bem, que está feliz, e às vezes a felicidade incomoda até outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você nunca parou para pensar nisso. Você sabia que até mesmo dentro de casamento, dentro de namoro, dentro de noivado, dentro de amizade, a felicidade de um incomoda a tristeza do outro?
Estou feliz. Por que você está feliz e eu não estou? Você está na mesma casa. Como é que você está feliz e eu não? É injusto. Ué, se você não sabe lidar com os seus sentimentos, aprenda. Que até mesmo dentro de um casamento, dentro do namoro, dentro do noivado, no trabalho, é gestão, autogestão. Mesmo as pessoas passam por lutas e dificuldades. Umas conseguem ser resilientes e ser exemplo e passar por cima e vencer. Tem outras que qualquer ventinho... quem é você? Não mire a sua vida pela do outro. A sua vida, em uma parte, ela é particular. Quem está entendendo? E se você perdeu a sua identidade, não estrague a identidade dos outros. Se uma pessoa está feliz, deixa a pessoa feliz. Se você desfrutou da graça, deixa a outra pessoa desfrutar da graça, porque um dia você não prestou e Deus te amou. Deixa o outro que não presta ser amado por Deus também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é o costumado julgar a vida dos outros. E a gente julga naquilo que a gente também já pecou. Já parou para pensar nisso? Entra para dentro da igreja e acha que é o perfeito. Vai pregar a palavra, ele é o perfeito. Eu vou pregar a palavra, eu prego e choro, irmão. E eu vou para casa e ouço, porque a hora de Deus falar mais ainda comigo. E eu fico em choque com aquilo que eu preguei. Por quê? A palavra não é minha, a palavra é de quem? De Deus, então ela tem que falar comigo. Às vezes tem pastores que falam assim, não pode, tem que ser assim sim. A palavra que bate em você é a mesma que bate em mim. Domingo estive ministrando lá na One Church. Forte a palavra, né, pastor? Só que na hora que a gente está sendo usado ali, a gente não pega muito a fundo aquilo que Deus falou. Aí depois você para ouvir. Aí o chicote estralou. Como é que a gente diz que está ligado à videira e a gente não tem condição de amar o próximo? Mata. Quantas pessoas você não conhece dentro da igreja que toma Santa Ceia, que diz que está ligado em Cristo, diz que é filho de Deus, diz que nasceu de novo, mas continua sem amar e sem perdoar o próximo? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eu quero dizer que sou filho de Deus, mas vivendo conforme a minha vontade. Você define quem você perdoa, você define quem você ama. Ué, então não significa que a palavra de Deus é o seu guia. Significa que o seu guia é quem? Você mesmo. São os seus parâmetros. Só que aí, se você tiver uma identidade em Cristo, uma identidade na palavra de Deus, os seus valores vão ser pautados na palavra. Agora, se você tiver a identidade humana, dizendo que tem a identidade de Cristo, você vai ter um texto que fala uma coisa e uma vida que fala outra. Quem está entendendo? Esse é o problema da identidade. Não adianta eu te dar o meu RG e você tentar passar lá, como eu. Não dá, meu. Pensou? Chega lá e fala assim, ó, RG do Adilson. Aí está lá a foto do Adilson. E aí que meu tá antigo, ainda tinha cabelo. Mas aí pega lá a minha identidade, 26 anos de idade. Aí pega assim e vai dar, por exemplo, eu vou pegar, a Fátima vai passar com o meu RG. Aí a Fátima fala assim, oi, prazer, sou Adilson. Me prova. Tem nada a ver. Ô, negona, peraí. Tem nada a ver seu nome, tem nada a ver sua aparência, não é esse cara aqui. Porque não tem nada a ver com identidade. Não adianta ela falar que ela é aquilo. Ela não é. Agora, se pegar a Deva, não, só a Fátima Calisto. Ah, é você mesmo, negócio. Não, tá daqui. É você mesmo. Bateu. A foto, com os números, tudo certinho. É a Fátima mesmo. Não adianta você dizer da identidade de Cristo e apresentar o RG dele. Você tem que apresentar o teu que nasceu nele. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não adianta você querer entender as coisas espirituais de maneira carnal, Nicodemos. E aí o Nicodemos vai ficar mais perdido ainda, que nem alguns ficam.
Olha só, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Até aí a conversa, Jesus está falando de uma coisa e Nicodemos está falando de outra. Mas por que Nicodemos está falando de outra e Jesus falando de outra? Porque Jesus está indo numa direção, numa mente, e Nicodemos está indo em outra direção, com outra mente. Enquanto Jesus está falando de espírito, Nicodemos está falando de carne. É igual quando às vezes eu prego, eu estou falando de vida com Deus e você está pensando em pagar conta. Eu estou falando de andar com Deus e você está preocupado com os seus problemas. E aí até que você se encontra com Deus e você descobre que os seus problemas, a culpa é de quem? De quem, irmão? Ué, então você está reclamando de quem? Se a condição que você está, a vida que você tem, é fruto do que você plantou. Porque você se esqueceu dele, você plantou coisa errada aqui. Então é melhor você parar agora, puxar o freio de mão e recomeçar. E entender de uma maneira espiritual o que está acontecendo com a sua vida aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. E aí Jesus vai lá e socorre o tadinho do Nicodemos. Às vezes a gente precisa ser socorrido por Cristo, sim ou não? Que ele está falando, ele está falando assim, não entendi. Mas você vai entender hoje. Você vai sair daqui entendendo o que a palavra de Deus está falando ao seu coração. E aí diz assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, ele não só não pode ver, ele não pode entrar. Agora Jesus piorou. Nicodemos não estava enxergando e agora Jesus está dizendo para ele que nem entrar ele vai. E ninguém pode entrar se não nascer da água, que significa o nascimento espiritual começa por uma coisa. Diga assim comigo, arrependimento. Repete assim bem forte para ficar gravado no seu coração. O nascimento espiritual começa com arrependimento, que é a água. Jesus disse que ninguém vai ter condições de ver tudo isso, ser convencido dos seus pecados se o Espírito Santo não agir nele. Então você precisa pedir, Espírito Santo, me convence, me constrange, me encosta na parede e me fortalece para me entender quais são os meus pecados e o que é que eu preciso abandonar de verdade. Apóstolo, eu não me prostituo, não roubo, não mato, não bebo, não cheiro. Pode levantar o andorzinho, porque coloque eu lá e me sirvam, porque eu estou santo. E aí o Espírito Santo vai dizer para você: você fala mal dos outros, você é fofoqueiro, você não perdoa, você não ama, você não estende a mão aos necessitados. Mas senhores também. Aí você fala, então tá bom, deixa eu descer do andor. E descobrir que tem coisas que você entende que não é pecado, mas o Espírito Santo te convencerá do que é o pecado. Quem está entendendo? E aí ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode acontecer isso? Jesus sacudiu ele: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo para ele: você é tão carnal, mesmo conhecendo da palavra de Deus. Nicodemos, você é tão carnal e só consegue ver limitadamente que você não foi transformado. Você se encontrou com a religião, mas não transformou a sua mente.
não transformou os seus sentimentos, não transformou os seus valores, Nicodemos. Senhor, então eu quero nascer do teu Espírito. Espera aí, você pode desejar, mas desejar não significa nascer. Você pode dizer assim, eu quero ser pai. Pronto, você se tornou pai? Não. Agora eu quero ser mãe. Pronto, desejei. Agora sou mãe. Não é assim. Nem tudo que nós desejamos, pronto, vai lá e acontece. Existe um processo. Nas coisas carnais existe um processo. Então, por exemplo, eu quero ter um filho. Primeira coisa, pelo menos biblicamente, que a gente tem que entender, se eu quero ter um filho, antes do filho eu preciso ter o quê? O quê? Uma esposa. Amém? Só que para ter uma esposa e ter um filho, eu preciso entender se eu só quero um filho, se eu quero uma família. Se eu quero uma família, eu preciso projetar para chegar no filho. Sim ou não? Isso depende de Deus ou depende da gente? Da gente. Eu sei que tem coisas que Deus, ele age. Mas a princípio tudo isso depende da gente. Sim ou não? Conheço uma pessoa, eu a amo. Eu decido investir num relacionamento. Junto uma graninha. Depois pego as roupas velhas, junta tudo e vamos embora. Decisão humana. A gente não decide nascer na família. Aí é Deus que nos permite nascer em algum lugar. Mas nem que seja com pouco, ou com algum projeto, ou nenhum projeto nasceu, segundo a carne, sim ou não? Só que aí você vai crescendo e aprendendo as coisas, e vai vivendo na carne. Aí você aprende que você tem que ser uma pessoa de bem, você tem que fazer assim, 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 assado, a sociedade te passa os valores, sua família passa os valores, e ponto. Essa é a via natural, normalmente é isso que acontece. Amém? Agora, e como que eu nasço do Espírito? Não depende do homem, é uma ação de Deus no homem. Quero nascer, pronto, nasci. Não é. Quero nascer. Até o desejo de querer nascer veio de Deus. Aí Deus vem e cutuca o seu coração e você fala, eu quero ser diferente, eu quero assumir essa identidade, eu quero viver uma nova vida. É o Espírito Santo já agindo em você. Você buscando aquilo, é uma ação do Espírito Santo, até que você tenha um encontro e Deus diz assim para você, eu quero te fazer nascer de novo. A ação do Espírito. É a vontade de Deus que gera você no Espírito. Mas quais são essas características? A gente não vai conseguir, pelo tempo, entrar muito nisso. Existem algumas marcas. Se deu para você já entender a marca de nascer na carne, eu quero te dar a marca de nascer no Espírito. Amém? Para você não ficar assim, já sei o chavão, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler. Você lê lá depois. Mas eu vou usar o texto que o pastor Vitor usou na sexta-feira para a batalha espiritual. Rapidamente, vamos ler Tiago. Abre aí, Tiago. O capítulo 4, não foi, pastor? Eu vou dar umas referências aqui, mas eu acho que não vou conseguir abrir, não. E aí, se tem gente anotando, anota aí João 15, Tiago capítulo 3, Colossenses capítulo número 2. Eu vou ler, não vou nem pregar isso aqui, eu só vou ler, tá bom? Você é inteligente, está prestando atenção, amém? Vai ficar fácil de você entender, não precisa explicar isso aqui, tá fácil, tá muito na cara. Se você não conseguir enxergar isso daqui, na batalha nem entra, né, pastor Vitor? Nem entra. Porque existem os frutos da carne, existe o fruto do Espírito.
Então aí você anotou aí, é Gálatas 5, 16 ao 24, Colossenses 2, o Tiago capítulo 4, Tiago capítulo número 1, tudo referências para vocês estudarem depois. Mas olha só, presta atenção nisso, gente, é muito sério o que eu estou ensinando para você hoje. Diga assim comigo, faça essa pergunta. Da onde vem, mas com muita fé, diga, da onde vem todas as lutas da minha vida? Você acha que vem do inferno? Você acha que vem do inferno? Só se dentro de você o nome é inferno. Que eu creio que não é. Amém? O nome aí dentro de você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas as nossas lutas não iniciam lá no inferno. Esquece disso, irmão. As nossas lutas são iniciadas pelo diabo. Sim ou não? Também não. Da onde vem, então? Tiago responde para nós. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha para a pessoa que está falando assim, da onde acontecem nossas brigas? Olha assim para a pessoa nos olhos dela, assim, fala assim, agora é a sua hora, é terapia de casal, é terapia de irmãos, é terapia de família. Diga assim, sabe por que a gente briga tanto? Olha só. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? É a pergunta que Tiago faz. Só que ele responde perguntando. De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Gente, carne tem vontade própria? Tem necessidades básicas. Vontades vêm de dentro de nós. Das nossas emoções, das nossas satisfações, do nosso mundo interior. Amém? Por exemplo, você precisa comer, se alimentar. Isso daí é um desejo pecaminoso? É uma necessidade do corpo. Necessidade do corpo. Você precisa se alimentar. Você precisa de energia. Sim ou não? Isso é pecado? Não é pecado. Mas a Bíblia diz que a glutonaria é pecado. Ou seja, é uma compulsão. Receba. Mas o pessoal que já ficou, aleluia, comida. O pessoal já falou assim, não, glória, comer. Está vendo? O apóstolo disse que comer de Deus. Mas exageradamente se tornou um pecado, porque se tornou glutonaria. Então o que ele está dizendo aqui? Coisas que para nós, fisicamente, necessidades. Gente, é um seminário isso aqui que dá para fazer. Tem problema algum você, por exemplo, passear, viajar, ir para a praia, ir num bom restaurante? Sim ou não? Você que acha que isso é pecado, irmão, não vá. E todo o dinheiro que você ia gastar, traz aqui e fala, apóstolo, eu vou patrocinar a sua viagem para você curtir tudo isso. Quem quer isso também? Aleluia. É que nadar com golfinho, misericórdia, eu vou, é bênção. Quer comer camarão, frutos do mar, de frente para o mar, naquele solzão gostoso, na rede, Deus me livre, quem me dera. Eu quero ir, é bênção. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2, que tudo que Deus criou é horrível. Foi isso? Não, a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele criou é bom. E tudo aquilo que foi criado foi para o seu deleite. Presta atenção, o mundo foi criado não para o deleite de Deus, foi criado para o deleite do homem. O homem é que foi criado para se deleitar em Deus. Então você tinha que ir nadar com os golfinhos, você tinha que ir para a praia, você tinha que comer do bom e do melhor, falando assim, glória a Deus, obrigado Senhor, porque a tua mão aprove todas essas coisas para mim. Obrigado Jesus, nada disso é pecado. Está tudo certo. Só que aí, a gente fica só nessa identidade. A gente esquece da identidade do céu.
Só que aí o inimigo vai lá e entra e começa a fazer isso daí que é bom e que Deus criou para você se tornar um Deus para a tua vida. Se você não viaja, você não adora a Deus. Se você não tem dinheiro no bolso, você não adora a Deus. Se você não está com saúde, você não adora a Deus. Se você não está bem na sua vida, você não vê nem sentido de buscar a Deus. Por quê? Porque você idolatra aquilo que você mais ama. E o que você mais ama é você mesmo. Não é, apóstolo? Então lê aqui comigo para você ver se o que você mais ama não é você mesmo. O nosso amor não é igual ao amor de Deus. Se eu chegar e bater todo dia no você, Fátima, você pode me amar nos primeiros dias e me perdoar. Mas você está de sacanagem comigo, apóstolo? Eu vou embora daqui. Faz mais de 20 anos que eu estou com você, apóstolo. Eu estou junto com você, eu amo você. Mas assim, você vai ficar judiando de mim, vai acabar com o meu amor, o meu respeito. Por quê? Porque nós amamos de reciprocidade. Só que aí a gente levanta a nossa torre e a gente começa a matar o amor. Matar os relacionamentos. Quem está entendendo? Olha só o que ele diz. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, prazeres, concupiscências da carne. São prazeres, satisfações desmedidas, que são extrapoladas. Amém? Ó. Cobiçais e vocês não têm nada, porque vocês não conseguem satisfazer. Vocês matam, têm invejas, e vocês não conseguem ter nada. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que nos anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste às pessoas soberbas, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Dá um pulinho aqui em Tiago capítulo 1. Versículo de número 12. Bom, vamos ler o 13 e o 14, vai. 13, 14 e 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A identidade carnal é essa. Você é atraído por aquilo que você deseja. Diga assim comigo, eu sou atraído por aquilo que eu desejo. E você vai cair naquilo que você alimenta. Quem está entendendo? Você está se destruindo. Você está destruindo o ambiente ao seu redor. Por isso que é uma lógica você entender que se o ambiente foi feito para o homem para aquele ambiente, quando ele peca, o ambiente é afetado. Quando você peca, a sua casa vai ser afetada. Quando você vive no pecado, o problema não é pecar, o problema é pecar e não ter arrependimento e não abandonar o pecado. Ele vai destruir com a tua vida, vai te afastar de Deus, vai abrir as portas para o diabo e você vai ser uma pessoa infeliz e condenada. Quem está entendendo, diga misericórdia. É duro, mas é uma verdade. Apóstolo, mas está tudo isso em Romanos? Tá. Tudo isso dentro da cabeça de Paulo, que você vai ver na história que a gente for ministrando aqui. Já vou finalizar para você.
Ok, apóstolo. Entendi. Legal. Puxa vida. É mesmo. Eu me batizei nas águas. Eu nasci do Espírito. Estou conectado com Cristo. João 15. Então eu vou dar fruto de amor, vou dar fruto diferente disso. Agora você vai amar as coisas de Deus. Se nós encontramos pessoas lá no mundo que não faz sentido o engajamento e estar na igreja, nós encontramos pessoas dentro da igreja que não entenderam o que é estar engajado e o para que foi chamado. Também é o outro lado da identidade. O que compete a uma pessoa que nasceu de novo? Colossenses capítulo 2, versículo 5. Perdão, capítulo 3, versículo 5. Olha o que nós devemos fazer. Eu disse vocês devem fazer? Eu disse nós devemos fazer. Diga assim, nós devemos fazer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, presta atenção nisso. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Diga assim, suportai-vos uns aos outros. Segunda característica, diga, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quer fazer um teste? Arranca, eu já me superei da sua casa. E coloca louvor. Arranca a bebida, coloca adoração. Arranca as palavras de maldição e começa a abençoar um ao outro. Eu duvido que em uma semana o seu lar não se torna o melhor lugar para se estar. Sacrifica o seu ego. Você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Abandona aquilo que é contrário à vontade de Deus e se agarra à palavra. Quando você for dormir, leia um livro que edifique a sua vida espiritual. Quando você acordar, leia a Bíblia. Quando você for dormir, medite nas Escrituras, ore a Deus, busque a Deus. Faça um jejum, se consagre, busque a Deus. E depois você vem conversar comigo. Se você realmente não viu uma mudança, uma transformação que começou em você. Quem está entendendo? Não é fácil. Por isso que eu deixei marcado para você ler aí João capítulo número 15. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se Jesus não entrar na tua vida, você não vai conseguir.
Você precisa nascer para esses valores. Se você mudar esses valores, você vai mudar a sua história. Já que você nasceu do Espírito, assuma uma identidade de quem nasceu do Espírito. Apóstolo, eu estou dentro da igreja. Eu não vejo sentido no engajamento na obra. Eu não vejo sentido em estar fazendo as coisas na igreja. Eu não vejo sentido, que nem o Deus estava me ensinando aqui, sobre dizimar. Não vejo sentido em dizimar, não vejo sentido em ofertar. Eu não vejo sentido na santidade, não vejo sentido em nada disso. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e ver os benefícios de tudo isso na tua vida, porque vai te alinhar aos valores de Deus. Você vai ver a sua vida ser transformada. Não é oração, é o poder da palavra de Deus que vai alinhar você à vontade de Deus. Então você não pode ficar olhando lá para trás e falar que você é aquela pessoa lá de trás. Você tem que dizer quem você é hoje. Quem você é hoje. E melhor ainda, eu quero fazer a pergunta: quem você será amanhã? Hoje você pode mudar a sua história, assumindo uma identidade, se perdoando do que você fez até hoje, pedindo perdão para Deus de todas as besteiras que você fez, porque antes de pecar na terra, você pecou no céu. Se coloca de pé nesse momento. Se você não vai dar cambalhota, se você não vai dar muito glória, para mim eu nem me importo, irmão. Com quanto que essa palavra transforme os teus sentimentos, o teu coração, para mim é o maior recompensa de ter pregado a palavra de Deus. Chegar a dizer assim para a pessoa: até agora, eu posso te perguntar, você não precisa revelar o quê? Dentro dessa palavra aqui, de tudo isso que eu preguei, você consegue admitir que tem coisas que você está fazendo que está contrária à palavra de Deus e você gostaria de mudança na sua vida? Tem alguém que tem coragem de levantar a mão e admitir isso? Também. Estou junto com vocês nessa. A palavra também fala comigo. Só que com Deus existe uma coisa maravilhosa que não acontece em lugar nenhum. Eu posso dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer diferença. Você sabe o que tem que fazer. É só você fazer. Ah, posso, mas é o fulano, é a ciclana, é o ciclano. Não, é você que está ouvindo essa palavra. Você que está na sua casa, você que está aqui. Os outros não importam não. Sabe por quê? Você pode ser a pior pessoa, mas quando virem a mudança em você, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você fala assim: caramba, mano, olha, se Deus fez isso na sua vida. Uma vez eu me lembro que eu estava trabalhando e aí uma pessoa falou assim: não, aquela pessoa lá fez isso, fez aquilo outro e tal, não sei o quê, e agora virou evangélico. É assim mesmo, né? E aí uma pessoa falou uma vez assim para mim: nossa, eu fico tão envergonhado, porque aí um ímpio pega e diz isso de uma pessoa que disse que era cristão. Eu falei: sabe que eu não sinto vergonha não? Eu falei: nossa, não. Eu falei: não. Porque eu respondi para a pessoa: sabe o quê? Você viu só? Uma pessoa fez tudo isso, foi pior do que você e Jesus aceitou. Por que você não vai para Jesus? Porque talvez você seja melhor do que ele, vai ser mais fácil de Jesus te aceitar. E a resposta? Deus não trabalha com pecado. Deus, ele trabalha com vidas. Deus não está interessado no seu pecado. Deus está interessado na sua vida. O seu pecado está acabando com a tua vida, está acabando com a sua história. Será que você não vai fazer que nem um filho pródigo? Desperta, chegou a hora de despertar, meu. Você não tem outra vida para viver, você só tem essa. Puxa vida, desperta. O que você está fazendo? Deus não te chamou para ter essa identidade. Deus não te chamou para você ficar catando lixo na rua, para você passar o que nem a gente fez a cena do filho pródigo aqui, até alguém te matar, não. Hoje ele está te chamando para dizer assim: muda a sua história. Ele não quer que você acabe com o seu casamento, ele não quer que você acabe com a sua família, ele não quer que você acabe com o seu emprego, ele não quer que você acabe com a sua vida financeira. A gente estava conversando ali fora, ali,
Um maço de cigarro está 15 conto, a gente estava falando que vira uma pessoa comprando uma carteira de cigarro, não sei quanto está um cigarro. Está acabando com o seu dinheiro, está acabando com a sua saúde. E depois você vai vir para a igreja e falar assim, ai, Jesus me cura. Você poderia ter cuidado da sua saúde para não precisar pedir para Jesus. E aí depois não é curado, vai falar a culpa é de Jesus. Não cria direito o filho. Não coloca limites, depois vai falar por que Deus não tira das drogas, por que Deus não tira dali, por que Deus não tira dali. Não coloque a culpa nas costas de Deus daquilo que é a sua obrigação, de colocar limites, de colocar valores. Coloca nas costas de Deus que o teu casamento está acabando, que a tua vida, as áreas estão acabando, e você é o culpado do que está acontecendo. A falta de identidade espiritual. Quem está entendendo? Essa palavra é para mim. Espero que essa palavra fale ao teu coração também. Com as nossas próprias mãos, estamos destruindo. E a gente precisava tomar posse de uma identidade espiritual. Falar, não, eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Eu não era, mas a partir de hoje eu vou ser. Eu vou ser. Vamos orar nesse momento? Se tem alguém que tem um desejo de fazer essa aliança com Deus, fala, Senhor, a partir de hoje, eu estou cansado dessa vida, eu vou viver outra vida. Eu oro por você agora. Vem aqui à frente, eu oro por você. 9, confesse. Confesse. Você não precisa vir confessar para mim, não. A gente não tem esse costume. Se quiser conversar, a gente orar, ok. Mas eu vou falar uma coisa, confesse tudo aquilo que está no seu coração, que pesa lá no altar do Senhor, fala com Ele e mostra arrependimento para você nascer de novo. Esse é o chamado de todos nós. Vamos orar nesse momento. Pai querido, que pena, Pai, que o horário se avança, Senhor, e tanta coisa que eu sei que o Senhor tem para nós. Mas eu sei que Teu Espírito Santo pode trabalhar em cada um de nós, Senhor meu Deus. Eu sei que Tu és aquele que nos perdoa dos nossos pecados, Senhor. E hoje eu quero pedir, perdoa-me, Senhor meu Deus, dos meus pecados, assim como perdoa os pecados dos meus irmãos. Nós, Senhor meu Deus, como filhos, como irmãos, entramos na Tua presença e Te pedimos, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Pai, assim como Paulo assumiu uma nova identidade. Quem é Paulo? Eu agora sou servo de Jesus Cristo, sou apóstolo de Cristo e tenho um chamado do Evangelho. Agora eu sei quem eu sou em Deus. E agora eu dou a vida por aquilo que acredito. Entregamos, Senhor, meu Deus, o nosso coração, Pai. Quero ter uma vida transformada, uma vida de santidade, junto com o Teu povo, Senhor. Nos faz uma igreja santa, porque sozinho nós não vamos produzir santidade. Santidade no Teu altar, Senhor. Santidade no ministério de louvor. Santidade na área pastoral. Santidade no diaconato. Santidade na igreja. Aí então, Senhor, os céus se abrirão sobre o nosso lar, os céus se abrirão sobre a Tua igreja. Basta abandonar o pecado, basta abandonar a vida carnal e assumir uma vida espiritual. Senhor, me ajuda a cada irmão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se fosse um seminário, eu pregava para você João 15 agora. Leia João 15. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Deixa eu falar. Existem 4 traduções para cortar. E o que ficou foi cortar. Mas na verdade, toda vara que está em mim não dá fruto, meu Pai levanta. Porque a videira, se ela estiver no chão, se mistura com barro. Levanta e coloca na treliça. Coloca na igreja. E ali você vai frutificar. Diga assim, frutificar é um direito que Cristo liberou. Estende as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que essa palavra fique gravada no seu coração em nome de Jesus. E que você viva o novo de Deus a partir de hoje. Uma nova vida. Que todo pensamento de morte, toda tristeza, toda depressão caia por terra hoje. E que o Senhor te dê uma identidade. E você assuma essa identidade. Você é filho, é filha de Deus. E fosse chamados para a santidade, fosse chamado para frutificar, e essa alegria do Pai, que vocês deem muito fruto, frutificai em nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, frutifique, mas profetiza para ela, frutifique, em nome de Jesus, amém? Eis que eu estou aqui, diz o Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado? Quem está sobrecarregado? Jesus está convidando você hoje, é o convite de Cristo. Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. Vinde comprar isso sem dinheiro. Em vez de gastar dinheiro com aquilo que não é pão, vem, busque aquilo que vem de graça do céu. É o favor de Deus por você. O pão vivo que desceu